Bom, gente, outro embate que vem chamando a atenção é entre o governo Donald Trump e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nos últimos dias, o presidente Lula se manifestou publicamente sobre o caso e criticou as possíveis sanções contra Moraes. Lula também criticou a postura dos Estados Unidos e reforçou a importância do respeito à soberania das instituições de outros países. E a Atlas Intel perguntou então aos americanos se eles acham que Trump deveria exercer algum tipo de influência direta sobre as eleições e a política interna de outras grandes democracias. Vamos aos resultados. A maioria, 71,4%, acha que não. 9,6% acreditam que sim e 19% não souberam opinar. O Stefano, isso não colide um pouco? Se 70% dos americanos acham que os Estados Unidos não têm que interferir, mas tudo que a gente acompanha da história do século XX, da história, nós vemos interferências dos Estados Unidos, onde que dá o choque ali? Por que tanta gente achando que os Estados Unidos talvez tem que olhar mais para dentro que para fora? Então, Caio, realmente assim, a gente tem um percentual muito grande dos americanos que acham que realmente tem que ficar mais isolado. Então, acho que parte da resposta para essa pergunta é olhando para os cruzamentos demográficos de novo, porque um percentual muito grande dos democratas, 97,5%, acha que os Estados Unidos não deve ter essa interferência nas outras grandes democracias. Então, isso por si só já indica uma questão de viés de partido. Então faz sentido, né, os democratas não quererem que um partido que não os representa estar influenciando e atuando no cenário global e promovendo políticas que não estão de acordo com os democratas. E também, quando a gente olha para os republicanos, são menos pessoas que estão contra essa intervenção, são 49,5%, mas 49,5% ainda é um percentual grande. Então, o que eu acho que isso reflete é um outro motivo, né? Então, seria esse elemento que eles chamam de America First, essa política do Trump de ter mais essa questão do isolacionismo e ficar mais distante, né, dos países. Então, nessa questão do isolacionismo em si, eu acho que é o que pode estar sendo refletido nesses dados. Então, uma combinação de questões ideológicas de partido, mas também dessa questão de não querer essa intervenção que vem sido desenvolvida ao longo do tempo. Jussara, nessa questão da interferência, a reação do Brasil ao Trump dividiu ali, pelo menos no começo, a chamada ala política, o Palácio do Planalto, e o Itamaraty, né, os diplomatas profissionais brasileiros, que acabaram prevalecendo, né, a descrição ainda, tirando uma outra fala da Janja, uma outra fala do presidente Lula, a estratégia é ser profissional, né, e deixar os profissionais agirem. Isso deve ser mantido? Olha, essa tese mesmo da diplomacia, ela tem se mantido, porque qual que é o entendimento dos diplomatas, Caio? Não dá para reagir à ameaça de Donald Trump. É preciso ver o que vem de fato, esperar alguma coisa concreta. Aí sim, se tiver o entendimento, o próprio presidente Lula disse isso, que vai ser a orientação dele, o que ele decidir nessa reação vai ser feito. Mas a orientação não é diante de uma bravata que o governo brasileiro vai responder. O presidente, as únicas manifestações de fato mesmo, do peso da presidência, foi o próprio presidente Lula, que ali ele condenou, falou que era inadmissível os Estados Unidos querer se intermeter em decisões aqui do Supremo Tribunal Federal, enfim. Mas isso foi um recado, até porque o presidente Lula vinha sendo cobrado pelo Supremo Tribunal Federal de que era preciso fazer alguma sinalização de que viria uma resposta diante das ameaças vindo de Marco Rubio, secretário de Estado americano, e do grupo do presidente Trump. Mas parou por aí. Por que a diplomacia brasileira tem um entendimento seguinte? O Donald Trump está com tanto problema que o Brasil
está lá embaixo nessa lista de problemas de Trump e das prioridades. Não é uma prioridade, apesar dessas declarações públicas de Marco Rubio. Então, o que o Brasil diz é o seguinte, esses diplomatas me falam o seguinte, então vamos esperar, vamos ver o que vai virar fato e não vamos reagir diante de uma ameaça, enfim, esperar o fato concreto para aí sim o Brasil tomar um posicionamento direto. E aí, também, o entendimento do Itamaraty é que deve ser uma resposta diplomática também, por escrito, sem bravata, sem fazer uma briga de rede social. É isso a orientação de alguns diplomatas, mas como disse o presidente Lula, a decisão final dele, a decisão final é dele em relação a essa questão com os Estados Unidos. Bem, mas é por aí. O fato é que o governo brasileiro, por enquanto, está ali evitando uma resposta e entrar nessa briga porque acha que Trump está com muitos problemas para resolver internamente.